Muito bem, segunda-feira, o Arena Alterosa está no ar. Vamos falar de esporte a partir de agora até às 11h30. Obrigado pela sua companhia. Vamos falar tudo sobre Copa Alterosas, tudo sobre a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e, claro, os destaques da Zona da Mata e Campo das Vertentes a partir de agora aqui no Arena Alterosa, o seu programa de esporte. Para você participar, mandar a sua opinião, mandar a sua sugestão, fique à vontade, ó, 98410-9434. Está aí na sala, nos assistindo, está com o celular na mão, é só mandar a sua opinião pra gente que a gente lê na hora, tá bom? Não esqueça de mandar o seu nome também, de onde você, claro, assiste o Arena Alterosa. Comigo hoje, depois de quanto tempo, hein? Uns 2 anos, mais ou menos? Não sei, rapaz. Eu lembro da última vez que você esteve aqui, aí você foi sair de férias, estava com água de coco, estava de chinelo. Tá tudo certo com você? Bom dia. Muito bem, graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui, mais uma vez. Lucas Girardi. Firme e forte. E hoje, Fernando, vou aproveitar o espaço para lançar uma polêmica aí no ar. Tá aí, o pessoal daqui a pouco vai ter o melhor do mundo. Denilson, não é? Denilson Show é maior do que Neymar. O pessoal de casa pode mandar aí no WhatsApp o que vocês acham. Até desligar o tablet. Bom, como eu disse no começo do programa, hoje, segunda-feira, claro que tem muitos gols, né? Rodada do Campeonato Brasileiro acontecendo no final de semana. E aí, pra gente começar o Arena Alterosa de fato, vamos falar de quem mais decepcionou nessa rodada? Não sei se você concorda comigo, mas pra mim foi quem mais decepcionou. Ó, pelo público, 60 mil torcedores no Maracanã. Jogo domingo às 11 da manhã. Flamengo e Ceará. Rapaz. E aí vai lá o Ceará e consegue ganhar de 1-0 com um gol marcado logo no finalzinho do jogo, gol do Leandro Carvalho. Vamos ver esse gol? Vamos, eu tô aqui coçando que eu já tô sentindo cheirinho. Cheirinho de quê que fica esse ano? Sul-Americano. Vamos ver o gol do jogo? Ceará 1-0 no Flamengo. Maracanã lotado, ó. E aí pressão do Flamengo o tempo inteiro. Só que aí no finalzinho, agora eu quero que você me responda o seguinte, se foi falha do Diego Alves ou não, ó. Leandro Carvalho botou o Hever pra dançar e esse chute aí de longa distância, ó. Tá aí comemorando bastante, dizer que foi pra mãe dele. A mãe dele é flamenguista e fez aniversário ontem. Isso foi o presente dele de aniversário pra mãe. Mas deixa eu te falar, mãe, rapaz, eu acho que o amor de mãe é maior do que o amor pelo clube. Então, assim, ver o filho marcando um gol, eu acho que presente, pode né? ter servido como presente. Ó, de novo. Rapaz, vamos ver. Foi falha ou não foi? Ó, o Hever vamos ver. ficou no meio do caminho, ó. Botou pra gingar ali, parar agora, ó, o Hever. O Hever, eu acho que ele foi zagueiro de pelada, né? Foi pra dar o bote. Foi aquela de primeira. Me lembrou muito o menino lá em São João do Pomocento que chamava Carroça, quando ele jogava a bola lá nas peladas, vulgo eu, né? Que entrava de primeira nas bolas e levava esses olé desse jeito aí. Eu acho que o Hever mandou muito mal. Com relação ao Diego, eu acho que ele falhou um pouquinho, porque eu acho que o goleiro ele tem que contar com aquele montinho artilheiro. Eu acho que ele tinha que estar mais atento ali. Porque a bola deu aquela... Bateu no chão, né? Desvia um pouquinho a trajetória, mas... O Maracanã está recebendo muita reclamação, inclusive o Diego, do Flamengo, foi quem mais criticou o Maracanã, falando que de todos os estádios do Campeonato Brasileiro, ele acha o gramado do Maracanã hoje o pior, se não um dos piores. E realmente quando a imagem fica fechadinha, né, durante a transmissão, a gente percebe que não sei, tá estranho, parece que tá até um pouco mais duro do que o normal. Lógico que eu não estou justificando isso, né, com o gol do Ceará, mas pode ser que colaborou. Não, o Montinho Artilheiro pode ter colaborado e o Maracanã ele passou por aquela situação, se eu não me engano foi no ano passado, de total abandono, né? Ficou vários jogos. Ninguém jogava lá. Ninguém jogava, era mato crescendo no gramado do Maracanã, não tinha manutenção nenhuma. Então essa recuperação do gramado não é um processo tão rápido e não dá para fazer durante a temporada. Se for o caso, talvez no fim do ano, depois do Jogo das Estrelas, dos amigos do Neymar contra os amigos do Denilson Show, que é maior do que Neymar, algo do gênero sempre acontece, né? Os amigos do Luan Santana contra os amigos do Gustavo Lima. Enfim, festivo, depois de todos esses jogos de festa aí, tem que arrancar esse gramado todo e fazer de novo. Pois é. O Maraca não pode ser um dos piores gramados do Brasil, né? Pelo amor de Deus. Vamos passar para frente agora, mas ainda continuar falando de Carioca. E aí, claro que ele vai dar aquele sorrisão aqui, porque é um mineiro que torce para o time do Sul, torce para o Grêmio. E o Grêmio, rapaz, fuzilou o Botafogo. O Botafogo tá mal das pernas, tá quase lá na zona do rebaixamento. Se não abrir o olho, esse ano tem, hein? O Grêmio venceu o Botafogo por 4-0.
jogou, atropelou, massacrou, passou por cima. Então daqui a pouquinho a gente vai ver esses gols de Grêmio 4, Botafogo 0. Outro time carioca que também entrou em campo e perdeu, e aí se tiver no ponto, a gente pode até começar por esse, foi o Vasco da Gama. Jogou contra o Santos, também no Maracanã, e foi derrotado pelo placar de 3-0. Tomou 3 sapatadas com 3 gols dele, do Gabigol, que voltou a marcar e fazer jus ao nome. Tem esses gols ou não? Não? Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho, antes da gente comentar sobre esses gols, Lucas, a gente vai fazer uma pausa aqui no Arena e já a gente retorna com Grêmio 4, Botafogo 0, Santos 3-0 no Vasco e, claro, reportagem sobre a Copa Alterosa Sub-20. Tupi e Núcleo Esportivo ficaram no empate em 2-2 e o Lucas Gerardi acompanhou esse jogão. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Ó, já estou de volta, vou mostrar para você mais uma vez o WhatsApp da Arena Alterosa, 98410-9434. Participe com a gente. Hoje a gente tem aqui quem pode também responder a sua pergunta, que é o Lucas Girardi. E aí, olha só, o David falou: bom dia, me chamo David, é verdade que o Barbieri do Flamengo foi demitido? Ô, David, até amanhã de hoje eu não estava sabendo, não. Tem notícia? Eu acho que ainda não. E para você, deve continuar? Rapaz, eu acho que deve, porque, afinal de contas, fez um trabalho muito bom no primeiro turno, tanto é que ficou o Flamengo durante praticamente todo o primeiro turno na liderança, está classificado na Copa do Brasil, acabou caindo na Libertadores, mas caiu vencendo o Cruzeiro fora de casa por 1-0, depois de ter perdido dentro de casa por 2-0. Então eu não acho que o trabalho esteja sendo um trabalho ruim, né, a ponto de ser demitido. Tem que dar crédito para o treinador, precisa ter trabalho de longo prazo para dar resultado, e os resultados estão acontecendo. A Copa do Brasil está aí, a Libertadores chegou, passou de fase. Chegou o Cruzeiro, né? Que é briga de cachorro. Se for demitir treinador porque não passa das oitavas, no caso do Flamengo, vai demitir todo ano, porque eu estava vendo desde quando foi campeão da Libertadores que não passa das oitavas. Então já para todo mundo ter caído das oitavas. Né? Vamos fazer o seguinte. Tem aqui recebendo também mensagem, Leopoldina, ó, Betão de Leopoldina, tá pedindo para arrumar uma camisa para você. Rapaz, tá difícil de chegar até pra gente aqui, mas chegando, Betão, nós vamos dar um jeito, viu? Tá dando parabéns pelo programa. Obrigado aí pela audiência, tá, Betão? Um abraço, claro, para todos em Leopoldina, que a gente sabe que a audiência da TV Alterosa aí é grande, e tem o Ribeiro Junqueira representando o município de Leopoldina na Copa Alterosa Sub-20. Bom, se os gols estiverem no ponto, agora sim vamos falar dos 4-0 do Grêmio em cima do Botafogo. Que decepção, hein, Botafogo? Vamos ver os gols então? Pode rodar pra gente aí que a gente vai comentando. Ô, Lucas Gerardi, primeiro eu quero que você explique, faça uma análise pra gente do que aconteceu. É normal o Grêmio massacrar todo mundo que vai na Arena Grêmio assim? Rapaz, o Grêmio, o que acontece? Ele veio de uma sequência de muitas goleadas, depois o time o ataque deu uma amargurada, agarrou, ficou sem fazer muito gol. O Grêmio teve uma série de empates aí no Campeonato Brasileiro, acabou não marcando também, foi suado aquele empate com o Flamengo na Copa do Brasil, que acabou custando a eliminação do Grêmio, aquele empate 1-1. Mas agora já é o Cruel, rapaz, o Cruel. O negócio é o seguinte, o Cruel, eu estava falando sobre ele hoje de manhã. O ano passado, quando ele foi contratado, eu torci o nariz, porque, pelo amor de Deus, já é o Cruel, esse cara já é ex-jogador, e eu achava até que ele era mais velho do que ele realmente é, rapaz. Ele tem cara, né? Ele é mais novo que eu, o Jael Cruel. Aí ele machucou, aí teve uma fase ruim, né? Uma pendenga para renovar no ano passado, queria valorização sem ter feito nem gol, enfim, mas esse ano o contrato dele vence no final do ano, para mim tem que renovar com o Jael. Eu acho que o Renato conseguiu contribuir para a recuperação do futebol do Jael, e ele tem sido importante, inclusive desbancou o André Balada, o André, o atacante que o Grêmio contratou, que um desejo antigo, contratou junto ao Sport, o André tem aquela... Fala assim, não, André, não, porque ele fez o gol da classificação de pênalti de vocês. Fez gol de pênalti aí também, o segundo pênalti foi marcado pelo André. Pênalti, a curiosidade desse jogo foram dois pênaltis com bola na mão, né? E do mesmo jogador, Inclusive, eu acho que esse gol aí do André de pênalti pode contribuir para ajudar ele a melhorar a autoestima e talvez começar a dar o resultado que se espera dele. Afinal de contas, dá para falar que é a principal contratação do Grêmio no ano. Tá, o primeiro pênalti eu achei bem mandrake, Fernando. Assim, a bola primeiro bateu no peito do Carlos. Tá difícil hoje decidir que é pênalti e que não é. Primeiro bateu no peito, depois que bateu no peito, bateu na mão. Agora o segundo foi pênalti claro. Tá certo, 4-0, o Grêmio atropelando, e aí o Botafogo tem uma missão difícil pela frente. Enfrentou o Grêmio, agora pega o Cruzeiro. Já o Grêmio, deixa eu ver aqui contra quem que joga, ó.
O Grêmio chegou aos 40 pontos, né? É o quarto colocado da competição, vai enfrentar o Santos agora. Fora de casa. Fora de casa, que desde que o Cuca chegou, está numa sequência boa também no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, Lucas Girardi, antes da gente começar, né? Ou melhor, continuar falando sobre o Campeonato Brasileiro, a gente vai dar uma pausa no Brasileirão, vamos pular pro Brasileirão de Juiz de Fora e região, que é a nossa Copa Alterosa Sub-20, não é isso? E aí você teve ontem acompanhando o Tupi, melhor, no sábado, né? Sábado. Tupi e Núcleo Esportivo de São João Nepomuceno, duas grandes equipes, né? O time de São João sempre chegando aí nas finais, o Tupi agora... Atual vice-campeão da Sub-20 é o Núcleo. E o Tupi agora formando um bom time, a gente torce para que continue, o time está bem, está forte. O que resume esse equilíbrio foi o empate em 2-2, né? Vamos ver essa reportagem então? Vamos ver. Núcleo Esportivo 2, Tupi também 2, Copa Alterosa Sub-20 na sua tela. Eu te apoio, não importa a maneira, o sentimento que nunca relará. A competição pode até ser de categoria de base, mas a torcida comparece para apoiar o time. As duas equipes entraram em campo com a missão de ficar com uma vida tranquila na Copa Alterosa Sub-20. Jogando em casa no estádio Salles de Oliveira, em Santa Terezinha, o Carijó tentou se impor. Mas o adversário era o Núcleo Esportivo de São João Nepomuceno, líder do grupo com 2 vitórias em 2 jogos. Foram mais de 20 minutos até que as primeiras oportunidades fossem criadas. Na primeira boa chance, Gabriel Gomes invadiu a área pela direita e tocou para Bernardo. O atacante girou bem, mas bateu para fora. 1 minuto depois, a bola cabeceada foi defendida pelo goleiro Manuel. No terceiro ataque, em sequência, pelo mesmo lado, o jogador alvinegro sofreu falta. Max cobrou direto e abriu o placar. O empate veio no fim do primeiro tempo, também jogada de bola parada. A falta foi cobrada para Marquinhos, que levantou na área. Pelé aproveitou a chance e marcou de cabeça. Marco Antônio é pai do goleiro Matheus, do Tupi. O jogador completou 18 anos no dia da partida. A gente, como pai de goleiro, a gente sofre muito, entendeu? Já está tudo preparado, o bolo, as bolas, o salgadinho, o cachorro-quente, aquela canjiquinha, já tudo preparado. A torcida está esperando ele lá. No início do segundo tempo, o Núcleo Esportivo conseguiu a virada. O time chegou tocando pela esquerda e a bola foi cruzada na área. E Hamilton bateu de primeira para o fundo da rede. Depois disso, o Carijó reagiu e criou oportunidades de gol, mas na hora da finalização, a insistência acabou sendo premiada. Vitor Hugo cabeceou no contrapé do goleiro Manuel, que não teve como reagir. Apesar de ter cedido o empate no fim do jogo, o Núcleo voltou para São João Nepomuceno satisfeito. Feliz pela performance dos garotos, né? Nós enfrentamos uma equipe tradicionalismo. É uma equipe forte fisicamente, com vários atletas altos, mas os meninos nossos superaram. Nós tivemos desfalque de 3 atletas também, né, com problema de estar trabalhando. Então, assim, eu estou muito feliz porque a gente mantém a liderança do campeonato e com chance de jogar no nosso campo no sábado contra o mesmo Tupi, né? Quem sabe já avançar para a nossa classificação. Já o gostinho amargo do empate dentro de casa não desanimou o treinador Carijó. Soa como um sabor de derrota, né, pra gente, mas vindo também de uma equipe forte igual a do Ayup, né, pela partida que a gente fez, pelos primeiros 25 minutos que a gente fez e pelo segundo tempo pela luta, a gente merecia a vitória, mas também enfrentamos uma grande equipe, né, que tem uma estrutura, que trabalha, então a gente fica com gostinho, né, amargo, mas a gente aceita esse empate e a luta dos meninos valeu muito. Com o empate, a liderança permanece com o Núcleo de São João Nepomuceno. No próximo fim de semana, as duas equipes voltam a se enfrentar e, mais uma vez, duelam pelo primeiro lugar do grupo. Bom, então tá aí esse equilíbrio, né? Tudo igual, 2-2 dentro de campo. E aí são as duas equipes que estão à frente nesse grupo, né? Lembrando que o Flamengo de Goianá está na situação mais crítica, né?
Perdeu todas as partidas até agora. E aí, Luquinhos, só pra gente comentar um pouquinho desse jogo, né? Falar mais um pouco desse equilíbrio, é o seguinte: Tupi é um time novo, formado recentemente, mas são algumas peças que o treinador Wesley já conhece, né? Então, assim, não teve tanta dificuldade para montar um elenco. E, claro, tem toda a força, a tradição que o Tupi tem. O time de São João Nepomuceno, tradicional também nos campeonatos regionais, como você bem disse, o atual vice-campeão, né, do Sub-20, a Copa que está na atividade agora. Dentro de campo, esse equilíbrio foi o que prevaleceu mesmo, né? Foi uma partida bem equilibrada, só fazer mais um parênteses, o Aimorés, que é o terceiro, do grupo é o atual campeão também. Sim. Não sei se está em terceiro, depois da vitória, talvez tenha subido para a segunda, tem que ver os critérios, mas enfim. Foi um jogo muito equilibrado, a impressão que eu tive é que o Núcleo, ele veio como um time que, para jogar fora de casa, tentar um resultado, o ponto já era lucro para a equipe de São João. Chegou a estar à frente até o finalzinho, deu aquele gostinho, né, de nossa, a gente podia ter ganhado, mas o Tupi começou melhor, depois o Núcleo conseguiu empatar no finalzinho do primeiro tempo e no início do segundo virou o jogo, mas depois do gol do Núcleo só deu Tupi também. Assim, não foi, quando eu digo que só deu Tupi, não é que teve um grande volume de oportunidades Sim. e que dominou o jogo, mas as oportunidades, as chances criadas, que foram poucas e não foram claras, foram do Tupi. Tanto é que no final o Tupi conseguiu o empate, ficou esse 1-1. Mas foi equilibrado, eu acho que vai ser um grande jogo também no fim de semana em São João, talvez o Núcleo com uma postura um pouco diferente. Certo. Vamos fazer o seguinte, ainda falando sobre a Copa Alterosa, deixa eu dar só os resultados aqui, né? E tem uma informação importante para passar também depois do resultado. Então vamos lá rapidinho para a tabela, se estiver no ponto, né? Só para a gente mostrar os resultados dessa rodada, né? Lembrando que já começa o retorno no próximo final de semana. Se não, enquanto o pessoal prepara a tabela, uma informação importante. Sport e o Ribeiro Junqueira, de Leopoldina, né, iam jogar no campo do Sport neste final de semana. O que aconteceu? O Sport acabou perdendo, gente, por WO. Né? Só que não foi por falta de comparecimento. Olha só, vou explicar para vocês. Os dois times estavam no horário certo, uniformizado, todos os jogadores presentes, comissão técnica presente, arbitragem também presente no dia e horário certo. Só que houve uma falha na organização por parte do clube, do Sport, que é o mandante. Então ele que fica por conta de organizar o horário, o que vai ter antes, se vai ter algum evento antes ou depois ou não. E o que aconteceu? Estava tendo um jogo de outra competição antes dessa partida, né? E aí estourou o horário inclusive o horário de espera para que se tenha, né, o WO efetivamente nessa partida. Então essa falha custou caro ao Sport, que acabou perdendo essa partida por WO, mesmo todos os jogadores estando presentes para essa partida. Então que fique claro. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho eu volto mostrando os outros resultados da Copa Alterosa Sub-20. Deixa eu voltar mandando os abraços aqui, ó. Totonho e Tereza tá em Rio Novo acompanhando a gente. Beijo pro casal, obrigado pela audiência. Ó, o meu nome é Luciano, tomara que o Tupi seja de olho nas categorias de base. Valeu, Luciano, é isso mesmo. O Pedrinho de Cataguases, do bairro Guanabara, também participando com a gente. O nosso tempo acabou, deixa eu agradecer aqui o Lucas Girasco, que depois de quase 2 anos e meio voltou a participar comigo aqui. Muito obrigado, uma boa semana para você, viu? Para nós todos. Tá certo. Olha só, lembrando que os outros resultados da Copa Alterosa Sub-20 na página do Arena no Facebook, facebook.com/Arena Alterosa JF. Na sequência, Wagner de Oliveira com o Alterosa em Alerta, primeira edição. Bora pra cima e na quinta-feira a gente tá de volta com a Arena. Boa semana para você.